Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a conjuntura política, as implicações do avanço das pautas no Congresso e as investigações no âmbito da CPI. Eu converso com o Cristiano Noronha, que é cientista político, sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano Noronha, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite também aos telespectadores da TV Gazeta. Oi, Cristiano, vamos começar falando do ambiente político, não é? Nós temos visto muita mobilização para o 7 de setembro, uma divisão dos empresários com comunicados, algumas entidades defendendo aí uma pacificação entre os poderes, reunião entre Rodrigo Pacheco do Senado com governadores, carta dos prefeitos dos municípios. Há uma preocupação geral. Você vê motivos para essa preocupação com toda essa situação vaga que nós temos, algumas afirmações do presidente Bolsonaro? Qual a sua expectativa? Bom, Denise, a gente tem de fato uma situação tensa, uma relação um pouco que preocupa, sim, alguns agentes econômicos, porque a gente que fala muito com frequência com o mercado financeiro, há uma preocupação de que o governo gasta energia demasiada com determinados embates, com alguns membros, especialmente do Poder Judiciário, Supremo, TSE, e essa energia poderia ser, sem dúvida nenhuma, canalizada para a aprovação de reformas estruturais que o país tanto precisa. E a gente vê esse grau de divisão, esse grau de tensão já presente no país já há algum tempo, desde 2013, quando eclodiram aquelas manifestações ainda na gestão Dilma. Então, há sim um desejo de que se pacifique, que se coloque de fato energia naquilo que é realmente importante. A despeito da gente ver algumas dessas tensões avançando, eu não vejo, como algumas pessoas veem também, uma crise à nossa democracia, ou que a nossa democracia está em risco. Eu acho que há um certo exagero nessa avaliação. Acho que a gente vive um momento tenso e que o país poderia canalizar mais energia para outras pautas, não necessariamente para uma pauta de conflito, de confronto, mas também isso está longe de significar uma ruptura institucional no país. Denise. Agora, por outro lado, a gente vê investigações avançando próximas do presidente Bolsonaro, incluindo familiares dele, como Carlos Bolsonaro, que teve quebra de sigilo. Tem a questão do filho mais novo agora investigado por atuação ou proximidade de lobbies da Precisa Medicamentos, a ex-esposa dele também envolvida em investigações. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro costuma ter reações contrárias a esse tipo de investigação, ele mesmo sendo investigado no processo das fake news, não é? Exato, obviamente que tudo isso passa a impressão e há uma avaliação por integrantes do governo de que se trata de um grande complô para tirar o presidente, para substituir o presidente, como se tivesse sendo armado uma grande já estratégia para eventualmente haver retorno de A ou B na presidência, ou de pelo menos tirá-lo de lá, tentar viabilizar uma terceira via. Mas o fato é que a CPI, ela também, obviamente, tem suas motivações políticas, existem adversários. A CPI é integrada por pessoas da oposição que têm muito interesse, obviamente, em desgastar o governo, em responsabilizar o governo. Até o momento, Denise, não houve nenhuma afirmação ou prova de participação direta por parte do presidente da República em nenhum ato, em nenhum ilícito. Há, sim, identificação de que houve coisa errada e, na minha avaliação, essas pessoas, obviamente, têm que ser devidamente investigadas, julgadas, e a partir desse julgamento, que compete ao Poder Judiciário, eventualmente, uma vez comprovada a culpa, punido. Mas o fato é que a gente vê jogo e encenação
movimentação política aí dos dois lados, tanto da parte do governo quanto da parte também da oposição, sem dúvida nenhuma. A CPI não quer dizer que errou, a CPI quer sempre dizer que fez o trabalho correto, o governo também quer dizer que sempre deu atenção prioritária, enfim, cada um defendendo, vamos dizer assim, a sua narrativa, e o que é fato é que a CPI, sim, ela jogou um pouco de, vamos dizer assim, de gasolina nessa tensão institucional, porque diariamente, né, ela produz uma série de notícias incômodas, uma série de notícias negativas para o governo. O destaque que se tem na imprensa é muito grande em relação a essa CPI. Agora, Cristiano, você falar da preocupação no mercado financeiro, como a perda de tempo, deixando de lado pautas relevantes. Agora, ontem nós tivemos a aprovação da reforma do imposto de renda como um rolo compressor, não estava nem na pauta no começo do dia, entrou de repente, foi aprovada com o apoio da oposição. Hoje o governo talvez tenha tido uma derrota, que foi aquela redução da taxação sobre lucros e dividendos, mas ele consegue avançar na Câmara. O problema tem sido no Senado, que ontem derrubou a mini-reforma trabalhista. Como é que você vê esse contexto da aprovação da agenda? Olha, Denise, de fato, o governo ele tem uma situação mais tranquila, uma situação mais sob controle na Câmara, onde o presidente da Câmara, Arthur Lira, é aliado do governo. Vale lembrar que Arthur Lira foi eleito com o apoio do Palácio do Planalto. Arthur Lira também foi responsável pela nomeação da ministra Flávia Arruda para a Secretaria de Governo. O ministro da Casa Civil é do mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados, Ciro Nogueira, recentemente nomeado. Então, na Câmara dos Deputados você percebe um ambiente mais relativamente amistoso com relação para o governo. Projetos importantes já foram aprovados lá, né? A autonomia do Banco Central começou por lá, foi puxado pelo presidente Arthur Lira, a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, o licenciamento ambiental, enfim, uma infinidade de projetos relevantes para a economia, diga-se de passagem. Agora, quando você olha para o Senado ele tem uma vertente mais independente em relação ao governo. Repare que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um dos cotados defendidos até pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, para concorrer como terceira via. Então, ele mantém uma certa equidistância do governo. A própria CPI, ela tratou de afastar um pouco o Congresso Nacional, o Senado Federal do governo, e por isso, quando a gente olha para o Senado, a gente vê que esses projetos que eu mencionei, privatização dos Correios, a BR do Mar, fundamental, licenciamento ambiental, todos esses projetos estão lá ainda aguardando decisão dos senadores, ainda não avançou. Então, no Senado, a pauta anda, mas ela anda lentamente. Você, como lembrou, ontem o Senado mandou um recado para o governo, rejeitando uma medida provisória. É bem verdade que essa medida provisória ela já tinha cumprido a missão dela. Ela valia por 120 dias, abria um prazo para aquele programa de flexibilização de legislação trabalhista e, portanto, os senadores entenderam que não haveria um problema maior ali, né? Mas não deixa de ser, sem dúvida nenhuma, uma mensagem. E hoje, por um voto, uma outra medida provisória também não foi rejeitada. Então, a gente tem um ambiente mais tenso no Senado. Aliás, o Ciro Nogueira, senador, foi nomeado ministro da Casa Civil justamente para tentar reduzir um pouco essa dificuldade do governo no Senado Federal. Denise. E essa insatisfação do presidente ficou claro, por exemplo, quando ele criticou Rodrigo Pacheco, que teria tido uma posição diferente ao decidir sobre aquele pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Né? Exatamente. Como eu disse, o presidente do Senado ele tenta manter uma certa equidistância do governo e ele também entendeu que abrir um processo de impeachment contra um presidente, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal não era o caso. E avalio aqui a decisão do Rodrigo Pacheco até como uma avaliação, como uma decisão equilibrada, porque se a gente busca uma pacificação, se a gente busca uma tranquilidade, uma harmonia entre os poderes, o ideal de fato é que esse processo
processo de impeachment não fosse adiante. Como não é também adequado e nem seria positivo que a Câmara dos Deputados também abrisse um processo de impeachment contra o presidente da República. Ano que vem nós teremos eleição e cabe ao povo decidir o que ele quer de fato para depois de 2022. Agora, parece que nós estamos muito perto das eleições, mas ainda temos aí mais de um ano pela frente. Como é que fica o clima político no Brasil, pelo que nós estamos vendo agora, porque nós vamos ter a manifestação dia 7 de setembro, apoio ao presidente, ele conta com 2 milhões de brasileiros, de pessoas apoiadores aqui na Paulista, né, e ele vai participar. Eu queria até saber se você imagina uma postura diferente do presidente, se confirmar dessa expectativa, mas aí no dia 12, ex-apoiadores dele, um grupo de direita, não é, que vai tentando agregar mais pessoas, aí vai fazer uma manifestação querendo mesmo o impeachment do presidente. E aí como é que fica esse clima político, a gente imaginar até outubro do ano que vem? Denise, olha, de fato, essa questão eleitoral acabou sendo antecipada pelo próprio presidente também, quando ele, de certa forma, ele começa criticando a questão das urnas eletrônicas, né? Então, o fato é que a gente vai ver como se fossem ondas, né? De repente a gente tem um evento que traz a eleição presidencial, aí o evento passa, depois volta de novo. Então, a gente já teve uma onda com a votação, com esses questionamentos em relação à urna eletrônica, depois a gente vai ter uma outra volta da eleição presidencial com as prévias do PSDB, muito provavelmente a gente terá uma outra onda no dia 1º de abril, que é o prazo de desincompatibilização, portanto, quando o ministro quiser concorrer, ele vai ter que deixar o cargo no dia 1º de abril, governadores também, se quiserem disputar um cargo que não seja reeleição, tem que deixar. Então, no dia 1º de abril, por exemplo, aí a eleição do ano que vem, aí a eleição vai entrar de fato na agenda política. Com relação às manifestações, Denise, eu acho que tendencialmente a minha avaliação é de que a gente deve ter uma manifestação no dia 7 de setembro mais expressiva, por algumas razões. Primeiro, porque o presidente está estimulando muito essas manifestações, e ele próprio já confirmou presença numa manifestação em Brasília e numa manifestação também em São Paulo. Então isso, sem dúvida nenhuma, estimula que as pessoas compareçam, né? 7 de setembro é uma data muito simbólica para quem apoia o governo, tem a ver com, vamos dizer assim, o logo do governo, né? A grande frase do governo, de pátria amada, enfim, tem toda essa questão nacionalista também. Então, eu acredito, e a gente ainda vive essas tensões entre os poderes. Então, eu acho que potencialmente tende a ser uma manifestação realmente expressiva, mas eu também não acredito que essa manifestação vá ocasionar nenhum tipo de desestabilização do país, nem essa do dia 7 e nem tampouco a do dia 12. Não há, Denise, qualquer interesse, a gente já viu pela decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de arquivar um pedido de impeachment, então não há interesse em tensionar esse ambiente, assim como não há nenhum interesse do presidente da Câmara e da Câmara de uma forma geral de abrir processo de impeachment contra o presidente. Então vão ser demonstrações de força de lado a lado, mas que depois delas vai passar. É isso. Ouvimos o Cristiano Noronha, que é cientista político, sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite também aos telespectadores. Com vocês.